tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo da sede do DETRAN e agora a gente vai dar início ao terceiro painel do dia de hoje, que marca a Semana Nacional do Trânsito. O tema abordado nesse painel será a elevação da qualidade do transporte por motofrete. E para falar sobre esse assunto, nós vamos contar com a participação de importantes nomes, como o consultor de segurança para motocicletas Abraciclo, Wilson Yasuda, a doutora Lina Mara Batistella, presidente do Conselho da Rede Luci Montoro, Mauro Arthur Hercovitch, presidente do Conselho Regional do Senat de São Paulo, Leonardo Antônio Guerra Ramos, diretor executivo da Brasel, e Rodrigo Ferreira, diretor institucional de projetos da Sindimoto. Eu passo agora a palavra para o diretor do DETRAN São Paulo, para que possa dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, e em seguida daremos início ao nosso debate. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos os nossos convidados. É um prazer aqui, nessa tarde, falar com vocês. Obrigado, Fernanda, aí, pela condução dos trabalhos e toda a equipe que está envolvida. E dizer que para o DETRAN é um momento muito importante, onde nós vamos fazer essa ampla discussão nessa semana de trânsito aqui de São Paulo. E a gente sabe, né, o DETRAN tem, junto com o Infociga, feito gestão e acompanhado muitos dos dados em relação ao incremento de acidentes e também de óbitos em relação aos motofretistas. Esses verdadeiros heróis, eu diria que estão juntos com os médicos e com os enfermeiros, né, porque têm tratado na linha de frente da pandemia, e os motofretistas possibilitado que a gente tivesse aí um isolamento social nesse período da pandemia. Então, portanto, o DETRAN se preocupa muito com essa categoria e eu fico muito feliz de ter pessoas como o Wilson Yasuda aqui discutindo com a gente, a Lina Mara Batistella, que tem trabalhos reconhecidos aí à frente da Rede Luci Montoro, o Dr. Mauro Arthur, né, que é o presidente do Conselho Regional do SESC Senat de São Paulo, o Leonardo, lá da Brasel, e também o Rodrigo, do Sindimoto. Então, portanto, muito obrigado a todos. E fico muito honrado de tê-los aqui conosco nesse painel de hoje. Eu queria, de maneira já muito objetiva, né, de convidar o seu Mauro Arthur para fazer aí o início da sua fala. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar participando de um painel desse, convidado pelo presidente do DETRAN. Está participando com pessoas tão ilustres desse mundo aí, desse mundo do motofrete. Primeiro me apresentando, eu sou presidente do Conselho Regional do SESC Senat, Conselho Regional de São Paulo, do SESC Senat. Sou presidente também da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo. Confesso a vocês que não domino muito bem o tema, né? Procurei me informar com os diretores das unidades do SESC Senat de São Paulo, que são no total de 30, né? Procurei me informar um pouco a respeito desse tema. Também procurei me informar com o nosso supervisor do SESC Senat de São Paulo. Acho que o tema é de extrema importância, a segurança do motofretista. Como disse o presidente do DETRAN, são verdadeiros heróis, principalmente nesse momento de pandemia. Adiciono a essa situação de heróis, de homens que vêm trabalhando para a gente superar esse momento crítico, os motoristas de coletivos, os motoristas dos ônibus, uma vez que sem os ônibus circulando, nós não teríamos condição de levar para os nossos hospitais, para as nossas UPAs, os profissionais de saúde que são necessários no combate a essa pandemia. Então, acrescento a fala do presidente, os motoristas de ônibus também, que vêm se desdobrando e até mesmo se expondo nesse momento extremamente preocupante que
todos nós achamos que já vem sendo superado, né? E dizer que as unidades de São Paulo, do Sesc Senat, da capital do Sesc Senat, em número de 3, Parque Novo Mundo, Vila Jaguara e Fernão Dias, preocupadas com essa situação, durante essa semana de trânsito, estão em blitz, dando orientações no que diz respeito à segurança no trânsito aos motofretistas, dando orientações a respeito de segurança no trânsito, higienização de capacetes e luvas, capacetes, melhor dizendo, dando, através dessa abordagem, dando orientações psicológicas e de higiene bucal, e as nossas unidades do interior estão, durante essa semana de trânsito, focadas no sistema coletivo de passageiros por ônibus. Inicialmente eram essas as palavras que eu queria deixar para todos os participantes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mauro, obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. O Sesc Senat, que é já parceiro antigo aqui do Detran e que mais uma vez o será, né, nesse pit stop que a gente deve fazer essa semana. E não só nisso, mas também na formação desses condutores, na formação aí dos cursos específicos que a gente tem, e agora com o motofretista também entrando nesse rol aí junto com o Sesc Senat. Então, muito obrigado ao senhor e a toda a direção aí do Sesc Senat por ser parceiros tão importantes aqui para o Detran. Eu ainda, dando continuidade, eu queria convidar o senhor Wilson Yasuda, né, o consultor de segurança viária da Abraciclo, também para fazer as suas considerações iniciais aí sobre o painel de hoje. Apenas destacando, Wilson, o nosso pedido é para que essas considerações iniciais não ultrapassem aí os 4 minutos para a gente ter um bom, vamos dizer, fluxo aqui da nossa tarde, do painel da nossa tarde. Muito obrigado, a palavra é sua. Boa tarde, primeiramente agradecê-lo pelo convite que nós recebemos em relação à participação desse painel. A gente sabe que o assunto é bastante complicado, é um assunto que requer aí uma série de medidas, uma série de alternativas, mas eu queria rapidamente dizer alguns pontos que eu acho que poderia vir a colaborar com essa situação em relação ao motofret. Nós temos um problema já há bastante tempo, que é a da formação do motociclista. A gente tinha uma resolução extremamente antiga, a resolução 168, depois ela passou por uma reformulação, por uma resolução 685, e a gente teve no final aí uma resolução 778 em 2019 que veio buscar melhorar um pouquinho, vamos dizer assim, a situação em relação à formação do motociclista. Em segundo, a gente tem aí a qualificação, né, que é o curso obrigatório de 30 horas, previsto na resolução do CONTRAN, que a gente tem, assim, notícias de que a grande maioria dos motofretistas e motociclistas que usam os aplicativos não possuem esse curso, é um curso obrigatório, mas a gente deve encontrar alguma alternativa em relação a isso. A gente tem algumas dificuldades em relação a esse pessoal que anda de motocicleta dos aplicativos e dos motofretes, que não tem um respeito às regras de circulação, né? Então a gente tem, por exemplo, eles ultrapassam o farol vermelho, conversão proibida, andam na contramão, excesso de velocidade. Então a gente precisa buscar fazer com que a gente possa mudar, né, essa necessidade do comportamento ao utilizar a motocicleta. E a gente tem também algumas dificuldades em relação aos horários de entrega, né, que normalmente são em 2 períodos, das 11 às 15, das 18 às 21, e o que mostra os dados do InfoSiga é que o maior número de acidentes está no período da noite. Então a gente também precisa olhar bem esse lado, né? E eu gostaria só de lembrar, né, que nós temos aí uma situação de que o acidente de motocicleta ele é compartilhado
com quem, né? Com quem ele sofre o acidente. Então, na maioria das vezes, são os automóveis, né? Que normalmente se envolvem com motocicleta. E a gente fez uma pesquisa junto com o Hospital das Clínicas e conseguimos levantar de que 50% de cada um a sua responsabilidade. Então, a gente precisa orientar também, né, os motoristas em relação a isso. E como último dado, né, importante que a gente recebeu agora, recentemente, é que a gente tem hoje no estado de São Paulo a quantidade de multas, né, com motocicletas chega a 282 mil. E no ano de 2019 foram 866 mil. No estado de São Paulo, a gente teve 670 mil autuações para motocicleta, e no ano de 2019, no total, 2.285.000. Então, é um número extremamente grande, né, de autuações, porque, na verdade, os motociclistas profissionais, esses que trabalham com aplicativos, né, têm realmente feito ou utilizado de forma irregular a via. Então, eu gostaria efetivamente de buscar encontrar alternativas para que a gente possa estar colaborando, né, com essa diminuição de acidentes, conforme o Detran informou que a gente teve uma elevação de 38%, principalmente no mês de março. Então, seria importante, né, que a gente pudesse buscar fazer uma análise das causas desses óbitos que aconteceram, principalmente com motocicleta. É isso. O Wilson Yasuda, sem dúvida alguma, acho que ao longo desse debate a gente vai trazer e se apoiar bastante nesses dados que você trouxe, também outros dados aí que os palestrantes vão poder trazer. O Detran, de fato, tem essa preocupação. A gente vê que, historicamente, vem caindo o número de acidentes e o número de mortes, né? Mas, na contramão disso, né, os motofretistas têm tido um incremento muito grande, e vou trazer um pouco desses números depois a gente que abrir um pouco para o nosso debate. Eu queria só convidar e agradecer imensamente a presença da Lina Mara, para ela poder também fazer as suas considerações, ela que dirige aí a rede Luci Montoro, que acho que é a principal referência na reabilitação dessas pessoas que tiveram aí seus problemas em relação aos acidentes de motocicletas, né, Lina Mara? Muito obrigado, um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder discutir esse tema que não é um tema dos motociclistas ou motofrentistas, é um tema da sociedade, porque nós somos beneficiados por esse serviço. Como médicos, eu posso dar o meu depoimento da importância que teve nesse processo da pandemia o acesso, a rapidez do medicamento, os exames laboratoriais, o sangue que foi transportado. É nítido o quanto esse transporte sobre rodas, com a agilidade que ele oferece, representa uma grande oportunidade, representa um grande desafio, certamente um grande desafio, como todas as mudanças que nós tivemos nos modais de transporte, não é? A gente precisa de mais regulação, a gente precisa de mais preocupação com a pessoa humana que está sobre aquelas rodas, e a preocupação tem que ser traduzida na forma de uma regulamentação coerente, que não tire a necessidade e a importância desse empreendedorismo, não tire a vantagem que, de alguma maneira, esse transporte, pela autonomia, pela agilidade tem, mas que traduza a segurança para quem usa e para quem compra. Acho que nós temos um processo de conscientização, o Yasuda falou bem da necessidade dos cursos e da necessidade de nós olharmos para essa questão das multas, que mostram o quanto eles não se dão conta do risco que eles se colocam. Mas a gente também precisa olhar para quem é o comprador desse serviço, para esse aplicativo que traduz a necessidade desse trabalho, e entender de que maneira nós podemos melhorar essa relação para que as pessoas possam usufruir do trabalho, dessa renda, e nós, sociedade, deste serviço, num ambiente de mais solidariedade, num ambiente
de maior compreensão sobre riscos e benefícios, porque que eles fazem parte hoje de um modelo de trabalho que é importante, ninguém discute mais. Como é que a gente transforma esse modelo num modelo que seja de importância e de segurança ao mesmo tempo? Como é que a gente fomenta isso? Os cursos são importantes, mas um curso sozinho não faz a mudança. Nós temos que traduzir essas informações de diferentes maneiras, em diferentes oportunidades, ao longo de todo o processo. Não existe nenhuma forma de capacitação para o trabalho que se encerre em um único curso. O investimento no recurso humano, o investimento em recursos humanos, é sempre o que qualifica o trabalho. Não será diferente com essa população, que são jovens, que têm a intenção de fazer da velocidade uma experiência prazerosa, sem identificar que a cidade não oferece essas condições e não irá oferecer nunca, porque não há como garantir segurança na velocidade que eles transitam em vias onde todo mundo tem direito ao uso. Então, eu acho que está faltando nós, como sociedade, olharmos para todas as questões que envolvem este ciclo de trabalho e entender o nosso papel de nunca mais dizer vem voando, porque a gente estimula a velocidade, a fonte pagadora entender a necessidade desse indivíduo e pagar para que ele possa ter uma jornada de trabalho adequada, e os fabricantes cada vez mais melhorarem os equipamentos de segurança. Nós temos aqui uma pleiade de necessidades, e certamente o evento de hoje marca a importância que este governo do Estado está dando ao tema. Isso é relevante, porque quando o governo estende a mão para uma determinada ação e coloca o interesse governamental nesta ação, as coisas mudam com mais rapidez do que a gente imagina. Então, eu digo que este momento é mágico e nós temos que aproveitar. Nós agora, simultaneamente, eu estou aqui no hospital, no nosso centro de reabilitação, nós estamos com um grupo de motociclistas recebendo, em conjunto com o Detran, estamos trabalhando aqui, formando embaixadores da mudança, um grupo de jovens mais experientes que nós queremos que eles se traduzam nos nossos porta-vozes, que é a forma que a gente tem para alcançar o maior número possível de motofrentistas, motoboys, motociclistas, enfim, de todos os usuários desse transporte em duas rodas. Então, acho esse evento importantíssimo, feliz de participar, agradeço ao Detran o convite e a certeza de que, ainda que seja devagar, a gente vai fazendo a mudança, a gente vai fazendo a diferença. Muito bom, Linamar. Eu já vou até aqui depois, para você ir pensando aí, né? Como é que a gente otimiza, né? Como é que a gente compõe, na verdade, a velocidade, os acidentes, mas acima de tudo também a expectativa de quem está esperando o produto e quer receber ali a sua alimentação, os seus produtos de maneira muito rápida. Então vamos deixar para a segunda fase do nosso debate, mas acho que essa é uma importante reflexão que nós precisamos fazer. Eu queria agora agradecer você naturalmente e convidar o Rodrigo, que é representante, é o diretor, representante aqui dos projetos institucionais do Sindimoto. O Sindimoto tem um papel muito importante na representatividade do setor. Ele, o presidente Gil, que também estava conosco agora há pouco lá no Palácio dos Bandeirantes. Rodrigo, muito obrigado aqui pela sua presença. Você vê que a gente está buscando nesse painel compor os vários perfis, né, os vários interesses que a gente tem aqui envolvidos, né? E queria ouvir um pouco de você, Rodrigo, como é que o Sindimoto tem tratado isso e como é que vocês entendem que deve ser o posicionamento não só do Detran, mas da sociedade em si, né? Nesse momento de socorro àquelas pessoas que estão ainda isoladas e que ainda estão cumprindo aí com a difícil missão de ficar em casa para que a gente possa enfrentar essa pandemia. Muito obrigado, a palavra é sua, Rodrigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Detran por esse convite, né? E mais uma vez o Detran se torna protagonista, né? Nós fizemos isso no passado, não sei se a máscara está atrapalhando, mas eu vou tentar falar bem mais próximo aqui. E agradecer em nome do Detran a figura do Neto, que teve a sensibilidade, viu, Neto, de entender
que esse segmento, o segmento de entregas, é um segmento que já tem há 20 anos, ou mais de 20 anos, né, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela tem um universo maior no mundo. Não tem uma cidade no mundo que tenha mais motoboys do que a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, por tudo isso que ela representa, né, ela tem, na maneira de uma obrigação de dar esse resultado que é esperado pela sociedade, pelo segmento empresarial e principalmente, e aqui eu queria saudar esses guerreiros, né, da categoria, os motofretistas, os motoboys, né, que nessa pandemia mostrou a eficiência, a eficácia, a coragem, né, de poder estar prestando um serviço à sociedade, ajudando a salvar a vida, né? O motoboy, nesse período da pandemia, ele ajudou a salvar vidas, né? E um pouco, todo esse clamor, né, todo esse lado positivo que a atividade trouxe, né, e a sociedade reconheceu, mas não reflete os números, né? Nós temos uns números bastante ruins, né? A segurança, eu acho que ela é o norteamento desse seminário, né? Nós acreditamos que é possível gerar emprego com segurança, né? Devemos fazer isso, né? E esse momento que a gente vive agora em 2020, a gente já viveu em 2013, né? Que antigamente a gente tinha um segmento express, que era só de empresas express, né? Que também usava mochila, que também o motoboy ganhava R$5 a hora, quer dizer, todo esse diagnóstico que a gente tem hoje, a gente já vivenciou. E lá atrás a gente trouxe um resultado positivo, né? Hoje, um certo segmento ele já tem uma norma de trabalho, ele paga a periculosidade, né? Ele tem o descanso remunerado, ele tem apenas 8 horas de trabalho, né? Ele recebe o equipamento, ele recebe o seguro de vida, ou seja, toda uma norma de segurança que foi criado no passado e que isso é aplicada hoje nesse segmento. E agora a gente tem as empresas de aplicativos, né? Que eu acho que eles têm que entender que não tem como a gente mudar uma norma, né? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, quando você faz uma norma para o Código de Trânsito Brasileiro, ela é pensada, ela é analisada, ela é discutida, né? Então eu acho que se nós conseguirmos, todos nós juntos, governo, sociedade, né, categoria, conseguirmos unirmos esforços para que possamos respeitar o Código de Trânsito Brasileiro, com certeza, né, a capacitação, a padronização, o uso de equipamentos, isso trará um novo horizonte para a cidade de São Paulo e para o estado de São Paulo. E mais uma vez, parabéns ao Detran por novamente construir essa iniciativa que é de muito anseio por parte do Sindimoto. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelas palavras. Acho que vocês que estão no dia a dia, cada dia muito próximos aí, né, da realidade, eu acho que trazer um pouco dessas dificuldades, acho que é super importante para que a gente possa enriquecer o debate, né? Exato. Eu costumo dizer que nós precisamos estar próximo do problema para poder propor soluções. E ninguém mais próximo do que vocês para poder enxergar e entender os anseios da categoria e ver de que forma que a gente pode transformar isso em melhoria para todos. Eu gostaria também agora, nesse momento, de agradecer a presença do Leonardo, lá da Abrazel. Muito obrigado, viu, Leonardo, pela presença aqui. E passar a palavra a você para fazer também as suas considerações iniciais aí e a apresentação. Muito obrigado, viu, Leonardo? Eu que agradeço o convite, muito honrado em estar na presença de vocês todos aqui. Acho que eu tenho menos experiência, eu tenho mais experiência em bares e restaurantes, né? Mas acho que com essa pandemia o setor de delivery de comida teve um incremento muito forte, né? A gente sempre ajuda ao Detran, a Polícia Militar, com as blitz todo ano, com a Semana do Trânsito e tal. Esse ano está sendo um pouco diferente, porque não podemos fazer os eventos lá fora, né? Mas a gente sempre ajudou nas blitz, o Dia de Responsa da Ambev e tal, a gente sempre teve parceria com todos vocês aí também. Assim, acho que já se falou muito disso, né? O fundamental, acho que fundamental é a educação, né? A gente tem que... o delivery veio para ficar, mesmo depois da pandemia, acho que pode diminuir muito pouco.
Eu acho que talvez o setor de bares e restaurantes sempre teve, principalmente a comida que viaja melhor, né, que é pizza, japonês, tal, hambúrguer e tal. Tem algumas comidas que as embalagens estão sendo preparadas de forma a comida viajar mais fácil, tal, e muitas operações estão diversificando os bairros exatamente por causa da proximidade de se comer a comida mais quente, esse tipo de coisa. É o que a doutora Lina Mara falou. Todo mundo quer comer a comida quente, mas também ninguém pensa um pouco que pode ter os acidentes dos motoboys, esse tipo de coisa. Mas assim, acho que estamos aí para ajudar, tudo que depender da Abrazel, dos bares e restaurantes. A gente tem um canal muito forte, que de uma forma ou de outra a gente está em contato com os motoboys, com os motofrentistas no dia a dia. E eu acho que principalmente nessa parte de educação, né? Porque quanto mais a gente conseguir, mesmo que seja com flyers, com catálogos, com coisas práticas para eles se adaptarem e para eles poderem cada vez a gente ter um serviço melhor. Estou à disposição aqui. Muito obrigado aí, Leonardo, obrigado a todos. Acho que agora nós vamos para uma vinheta aí, né, da nossa campanha, e nós já voltamos aqui já para abrir um debate de perguntas e respostas com a participação mais ativa de todos vocês participantes. Olha, então, senhores, acho que a ideia desse painel era de fato abrir esse debate com toda a cadeia. A gente tem aqui desde quem produz alimento, com quem vai vender o veículo, entregar o veículo, com quem vai entregar esse alimento, a capacitação, né, através do SESC Senat, e também quem está aí na ponta da linha com a Rede Luci Montoro, apoiando aqueles que porventura tiveram a infelicidade de ter um acidente. Eu não tenho dúvida que para nós todos esse é um momento muito novo, muito diferente daquilo tudo que a gente vivia. Houve aí nos últimos anos, um grande incremento da digitalização desses serviços. Os aplicativos assumem um papel muito relevante. Acho que eles têm aí, tiveram, né, também, junto com os motofretistas na pandemia, foram uma grande alternativa para quem estava em casa, alternativa para quem queria atender quem estava em casa, enfim, fez um pouco essa intermediação de maneira muito eficiente. Agora, por óbvio, para um modelo como esse, em que a gente tem grandes transformações, tanto para o setor público quanto também para o setor privado, precisa de ajuste, e é um pouco isso que a gente gostaria de discutir um pouco com vocês. Eu queria convidar o Yasuda e também ouvir um pouco o Rodrigo, né? E aí eu peço que vocês sejam mais sucintos aí nas explanações, para a gente ter tempo de ouvir a todos. Como é que vocês enxergam Rodrigo e Yasuda, né? Você que, Yasuda, é um especialista em segurança no trânsito, né? Como é que vocês enxergam, eu não vou nem dizer que é o distanciamento, a legislação que trata da questão do motofretista, ela é de 2009, né? Então ela é de uma realidade anterior a isso tudo que a gente conhece hoje com os aplicativos e etc, né? Agora, como é que a gente pode ser mais próximo da realidade, Rodrigo? Quais são os desafios que a gente poderia discutir? E aqui o Detran, é importante destacar para todos vocês que estão assistindo e também que estão participando desse painel, nós criamos hoje, né, Rodrigo, 2 grupos de trabalho envolvendo aí os aplicativos, as associações dos aplicativos e também os sindicatos aqui que representam o setor dos motofretistas, né, para que a gente possa discutir esse novo posicionamento. Então eu queria ouvir do Yasuda e do Rodrigo, o que vocês enxergam para o futuro? Como é que deveria ser essa relação? Como é que deveria placa vermelha, sem placa vermelha, baú, sem baú, enfim. Independente do que exista hoje, como é que vocês enxergam esse futuro? Como é que a gente estaria mais próximo e atenderia melhor ao cidadão e esses motofretistas? Passar 2 minutos para cada um aí, para a gente poder ter aí uma gestão. Quer falar primeiro, Yasuda? Acho que seu microfone está bloqueado, Yasuda. Só queria lembrar a todos, né, que nós temos
como o Rodrigo falou anteriormente, nós temos algumas resoluções que foram editadas pelo CONTRAN, né, que são resoluções federais, que disciplinam, né, esse trabalho aí do motofretista, ou seja, daquele profissional sobre duas rodas. E dentro desse contexto, nós temos a resolução 356 de 2010, que estabelece os mínimos requisitos de segurança que devem ser respeitados para se tornar, né, um motofretista. Um dos itens importantes que eu acho é que eles determinaram que o motofretista tem que ter uma idade de 21 anos e também tem que ter 2 anos de carteira na categoria A. Mas dentro dessa resolução, bem rapidamente, né, existem algumas colocações, por exemplo, no artigo 9, né, que diz que as cargas, os transportes, devem seguir especificações do fabricante do veículo tocante à instalação de pesos máximos admissíveis. Então, o que acontece hoje na cidade de São Paulo, ou em todo o estado de São Paulo? Existem aí inúmeras maneiras de se transportar, inúmeros baús de tamanhos diferentes, enfim, existe uma série de dificuldades que vêm a comprometer a segurança. E no artigo 16, diz o seguinte, que os municípios que regulamentarem a prestação desse tipo de serviço do motofret deverão fazer na legislação própria, atendendo no mínimo disposto na resolução, mas que também seguir conforme peculiaridades locais. Então, na verdade, existem assim, algumas adaptações, algumas situações que nós precisamos olhar em termos de aplicabilidade dentro da legislação em relação ao motofret, na minha opinião. Bom, muito obrigado aí, Assuda. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Rodrigo também para ouvir um pouco as considerações dele aí. Bom, o senhor Assuda falou bem aí. Do ponto de vista da segurança, né, do trânsito, eu acho que é o grande foco desse seminário, nós temos primeiro que entender que todo profissional, toda aquela pessoa que quer ser um profissional, porque não existe meio profissional, existe ou profissional ou não profissional. No aspecto do profissional, ele tem que passar por um treinamento, né? E igual o senhor Assuda falou, lá atrás, quando foi feita a Lei 12.009, foi feita uma lei com mais de 10 anos de estudo, não foi uma coisa simplesmente, viu, presidente? E a todos que nos assistem, aos palestrantes. Não é porque o sistema de chamar o trabalhador ou de oferecer um serviço, que é uma tecnologia, ela pode estar acima da segurança, né? Então, assim, o que modernizou foi a forma de chamar aquele motoboy ou de oferecer o serviço a quem está comprando aquele objeto, aquela mercadoria. Mas o trânsito continua o mesmo, ou seja, pior ainda, porque cada vez mais a frota vai aumentando, né? E aí eu gostaria de colocar aqui alguns pontos que é importante, que nos chega e nos chama bastante atenção, que até o senhor Assuda falou, por exemplo, a questão do uso da mochila, né? O uso da mochila por parte dos trabalhadores é uma coisa muito séria, porque é um equipamento que até por lei da cidade de São Paulo é proibido, né? Porque e reflete bastante os acidentes que têm chegado até o sindicato, todos de mochila, todos os que tiveram as pernas amputadas, que foram mais de 6, que até chegou até nós, utilizava a mochila. Inclusive, carregava uma melancia na mochila. Imagina, né, você... E aí eu faço um convite a todos. Carregar uma mochila e andar de moto para você ver o tanto que é perigoso. Então, o que a gente não quer para nós não devemos desejar ao próximo, né? E aí é como querer andar sem cinto de segurança e querer transportar uma criança sem a cadeirinha. Então... Quando o Código Trânsito Brasileiro e a lei federal é o Código Trânsito Brasileiro, né? A morte de 21 anos, o veículo, né, as características. O baú é uma outra questão, a gente está vendo aí no trânsito, aí baús com quase 200 litros, quer dizer, uma geladeira, né? E aí vem a questão do fabricante, vem a questão dos espelhos retrovisores, né? Que é uma questão
importantíssima. O uso do colete é fundamental, principalmente na questão de noite, né? Então, assim, eu acho que o uso dos equipamentos, a capacitação é o diferencial para a segurança no trânsito. Olha, Rodrigo, e por falar em capacitação, eu queria convidar aqui o Dr. Mauro para dar uma palavrinha aí também. Dr. Mauro, a gente sabe que tem aí a possibilidade, ou melhor, né, recentemente a gente tem os cursos EADs, né, que são cursos que têm mais flexibilidade, que possibilita com que o cidadão realize essas aulas no momento mais propício para ele. Como é que o SESC Senat tem enxergado isso para os seus cursos de capacitação? Por óbvio, quando a gente fala aqui do motofretista, que são as 30 horas, 25 são teóricas, 5 são práticas. A aula prática não tem jeito, né? A gente precisa fazer essas aulas práticas. Mas eu queria ouvir como é que o SESC Senat tem tratado isso, como é que está enxergando o futuro disso aí, hein, doutor Mauro? Presidente, o SESC Senat, ele atua exatamente nesse setor, né? Na formação do motofretista e na reciclagem, quando é necessário se fazer uma reciclagem. Nós estamos trabalhando junto ao Detran no sentido de nos regulamentar e nos autorizar a que nós façamos o curso do motofretista à distância, fazer EAD. Eu acho que isso daria, óbvio, na parte teórica, né, como você disse, né, a parte prática é a parte prática. O SESC Senat, ele precisa estar apto a ajudar a formação do motofretista, está apto também a fazer o curso à distância, desde que autorizado pelas autoridades. Eu não sei se é só o Detran ou o CONTRAN também, talvez a gente precise de autorização do CONTRAN. O SESC Senat, inclusive, se coloca à disposição para ajudar na parte comportamental. Eu acho que o que precisa ser colocado também é a conscientização do motofretista, né? Ele muitas vezes ele abusa porque ele não está consciente dos riscos, do perigo que ele próprio enfrenta, né? Então é preciso nós olharmos muito bem toda essa parte comportamental, não só de formação, mas também a parte psicológica, né? Para que o motofretista não se envolva nesses inúmeros, nesses milhares de acidentes que hoje ele se envolve. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós estamos aptos, assim que autorizados, a fazer a parte teórica à distância. Nós estamos prontos para fazer isso daqui à distância. Eu queria agora voltar lá para a Linamara, né, retomando um pouco daquela pergunta que eu deixei para ela quando ela encerrou a fala dela, e entender um pouco, quando a gente fala de comportamento, a gente sabe que o trânsito se faz de respeito, né? Até o nosso tema aqui é sem respeito, não dirija, né? Agora, a todo momento, acho que o condutor, né, ele tá fazendo escolhas, né? Ele está tendo aí uma série de fatores que o influenciam nas suas escolhas, né? Linamara, conta um pouco para a gente aí, vocês que estão, vamos dizer, no pós-acidente, naquela parte mais, eu diria que tão traumática quanto o acidente, né? Como é que vocês enxergam isso e como é que vocês sugerem, né, que essa conscientização aconteça? É óbvio que isso nós estamos falando de valores, de ética, né, que isso se constrói ao longo da vida, né? Não se constrói num curso rápido de consciência para o trânsito, né? O Detran e os CFCs dão uma habilidade de dirigir, né? Mas o respeito e, acima de tudo, a consciência, isso é intrínseco do cidadão, não do condutor só, né? Então eu queria entender aí, por parte do Luci Montoro, como é que vocês enxergam isso, essa questão que o Rodrigo traz das mochilas, esse impacto, enfim. Queria ouvir um pouco você sobre essa questão do comportamento e as consequências que vocês enfrentam aí. Você tocou num tema, Neto, muito estratégico. Não é algo que se possa responder em 2 minutos, mas eu vou dar uma pincelada nessa história. Primeiro dizendo que realmente mudança de
de hábitos, de atitude, tem primeiro o conhecimento, depois tem o comportamento. Aí eu vou usar essa estratégia que foi muito conhecida na questão do cigarro, em ambientes fechados, em públicos, para mostrar como é possível sim fazer as mudanças. Mas não é um problema de mudança do motociclista, é um problema de comportamento, de conhecimento, de mudança de toda a sociedade. Cada um de nós, e não adianta a gente querer se omitir, é também responsável por cada acidente que acontece. Ou porque a gente não fez a legislação de forma adequada, ou porque a gente achou engraçado o menino sair correndo, ou porque a gente falou bem voando. Eu estou com pressa. Bom, você está com pressa, por que não se organizou e não fez antes, né? Quando você entra no avião para ir para Paris, você não vai lá bater na porta do piloto e dizer, olha, eu estou com pressa. Né? Você entra no aeroporto, fica 2 horas, ou ficava, né, na fila do check-in, e você não vai lá dizer para a moça, eu estou com pressa. Quer dizer, a gente tem que se organizar como sociedade para começar a fazer a mudança. Olha, Neto, esse evento, que é tão inovador, e que você e o nosso governador fizeram questão que acontecesse, já mostra que a mudança está acontecendo. E aí eu lhe pergunto, os pacientes, o Rodrigo conhece bem isso, porque ele acompanha de perto cada paciente que nós atendemos dentro da rede. Todos os acidentados que chegaram lá já tinham tido um evento menor. E apesar disso, não mudaram o comportamento. Olha que coisa louca, você teve uma chance e não aproveitou. E aí o segundo parece que é obra do destino, é muito pior e é aquele que vai gerar uma incapacidade permanente. O que aconteceu entre o primeiro e o segundo acidente? Não aconteceu nada. Ninguém foi sentar com esta pessoa e mostrar para ela o risco que ela escapou. Então, este é um tema interessante. Quando nós estamos falando, eu aprendo muito com os meus alunos, né? Dou aula há muitos anos na Faculdade de Medicina, eu falo que a gente aprende mais com os alunos do que os alunos com a gente. Porque de vez em quando você escuta, poxa, professora, você falou isso tão por cima, não achei que era tema de prova. Talvez a gente não esteja enfatizando para os nossos motofrentistas e motociclistas o que a gente realmente espera deles. A gente tem uma experiência interessantíssima, né? E sempre à disposição do Detran, porque a gente adora trabalhar com vocês, trazer os motociclistas, os motofrentistas, para uma discussão, para um bate-papo com aqueles que já se acidentaram. E aí eu sinto que tem uma mudança no ar, porque na hora que eles encontram aquele amigo que ele encontrava no ponto de encontro lá para retirar, enfim, a distribuição do iFood, a distribuição do dog, ele encontra o amigo e vê a situação em que o amigo se encontra, ele começa a entender que aquilo é real. Então, este é um ponto. E o outro, e que eu julgo da maior importância, é o que acontece hoje quando você entra no local, pode ser um restaurante, pode ser um avião, pode ser na casa de um amigo, e você encontra alguém fumando, e você nitidamente mostra o seu desconforto. Porque a questão do cigarro não é mais um problema do fumante, é um problema de todos nós. Então aquilo te incomoda e você faz absoluta questão de mostrar a tua contrariedade. Nós temos que chegar nesse ponto. Nós temos que mostrar nossa contrariedade como sociedade de ver uma pessoa se expor ao risco de perder a vida, de deixar uma família acéfala, de deixar uma criança sem pai. E quando a gente conseguir transportar isso para toda a sociedade, as coisas mudam. E se a gente não entra num táxi com uma criança se não tiver a cadeirinha. A gente chama o táxi e avisa que tem uma criança. Como é que a gente mudou isso tão rápido? Por que não se muda essa história do motociclista? Porque está faltando sim o nosso lado. Está faltando uma ação mais incisiva com os motociclistas, com os motofrentistas, precisa regulamentação, mas está faltando o nosso lado. Está faltando a gente ficar indignado com cada vida que a gente perde. E está faltando nós não acharmos nada de engraçado quando passa alguém correndo. Ao contrário, o que o motorista faz? Ele sai em velocidade atrás do motociclista. É como se aquilo estimulasse. Isso a gente vê constantemente na estrada e vê nas grandes avenidas. Passa uma moto a toda e um carro em seguida atrás.
Quer dizer, parece que a gente tem uma atração pela velocidade, e temos mesmo, que nos impulsiona a fazer alguma coisa que tangencia a falta de segurança. E eu acho que a gente tem uma opção agora e uma oportunidade enorme de discutir com toda a sociedade, porque hoje o motofrentista, o motociclista, ele se tornou um ativo importante. É o momento da discussão. A gente não pode perder essa oportunidade. Eu acho que dá para mudar essa história. E, claro, junto com a fábrica, no sentido de garantir mais segurança. Eu olho um pouco incomodado essas motos de custo muito menor e que atingem um mercado importante e precisam existir, mas elas não podem abrir mão dos limites da segurança. Acho que curso é como cada um de nós. Tem que existir, Mauro, mas tem que ser repetido de forma insistente. E acho que a gente vai descobrir, e é uma encomenda do governo, e nós estamos trabalhando com Inova USP, nós temos que descobrir alguma fórmula que ajude o motociclista a se autofiscalizar. Não é que ele não sabe que ele está correndo, mas ele não consegue parar. É adrenalina pura. Eu fui médica, eu posso falar isso de público, está escrito no livro da biografia dele, eu fui médica durante anos do Ayrton Senna. E ele dizia, é impossível quando você acha, ele era uma pessoa que gostava de segurança, é impossível você controlar, porque aquilo vai num crescente, é uma experiência que te motiva a querer cada vez mais. Então, nós precisamos de um sistema de autorregulação que ele consiga identificar que ele extrapolou todos os limites lógicos. Eu acho que a inovação ela veio para trazer algumas possibilidades, né? Esse movimento que a sociedade está vivendo, de trazer inovação para dentro do nosso cotidiano, é também para transformar as vidas em algo cada vez mais valioso. A gente não pode pensar em inovação apenas na saúde, nós temos que pensar em inovação na prevenção. E a vida tem que ser o nosso principal foco. E é por isso que eu acho que a sociedade como um todo precisa entender a realidade dos motociclistas, dos motofrentistas. Então, essa campanha do Detran está maravilhosa, ela dá uma chamada no nosso coração, mas acho que ainda faltou um recado mais claro: você também é responsável. Porque nós somos, quando a gente fala, vem correndo, vem correndo, morrer depressa. Esse é o ponto. Então, vou insistir sempre nesse ponto. A questão da velocidade não é uma questão do motociclista, é uma questão da sociedade. É de como nós educamos nossos filhos. É como nós acreditamos que de vez em quando a gente pode ultrapassar uma barreira. E é de como a gente vangloria e como a gente, de alguma maneira, prestigia as pessoas que superam esses limites e que vão ao encontro, muitas vezes, precocemente da morte. Nós precisamos mudar o nosso olhar. Como fizemos com o cinto de segurança, como fizemos com o cigarro e como hoje entendemos que a questão da segurança interfere com todos nós e é bom para todos nós. Eu acho que esse evento é histórico, Neto. Esse evento é histórico, ele marca o momento da mudança. É isso aí, muito obrigado, viu, Linamar? Eu acho que essa questão, quando você traz a questão do cinto de segurança e que é um exemplo de quando a gente olha para trás, né? Mas também faz esse gancho com a inovação, que eu entendo que se os aplicativos são a solução para que a gente possa fazer esse atendimento e talvez contribuir para que as pessoas fiquem em casa, talvez eles podem ser grandes parceiros também nesse acompanhamento de saber como é que tem sido esse trajeto, né? Eu acho que esse talvez seja o fato e o caminho em que a inovação vai poder contribuir muito para a gente estar acompanhando cada um dos motofretistas. Eu venho lá do Poupa Tempo, né? E o vice-governador Rodrigo Garcia, quando nós fomos lançar o aplicativo do Poupa Tempo digital, só para fazer uma analogia que eu acho que faz sentido. Ele disse que nós sairíamos de 75 Poupa-Tempos para milhões de Poupa-Tempos, porque cada smartphone seria um Poupa-Tempo na mão do cidadão. Eu acho também que cada smartphone pode ser um momento de conscientização, de fiscalização e de valorizar a meritocracia, né? Valorizar aquele bom motofretista, aquele que anda no limite de velocidade, que não passa no sinal vermelho e que ainda assim consegue nos atender sem vir voando, né, o Linamar? Acho que esse é um grande ponto, né? E eu queria aqui aproveitar, pegar um gancho... Você falou tudo, né, Arthur? Agora você falou tudo. O exemplo que você deu
dou um brilhantismo, que é isso mesmo, pouco a tempo, poupinha, entraram no coração das pessoas porque elas conseguiram se autorregular dentro do sistema. É isso que nós vamos fazer para os motociclistas, e com o Neto à frente nós vamos conseguir. Com teu apoio, se Deus quiser. Mas vamos lá. Eu acho que é importante, eu queria ouvir um pouco o Leonardo. A Lina Mara traz aqui para mim, ela me dá um gancho, né? Como ela é muito conhecedora desse tema, ela me dá um grande gancho aqui. Ela traz o motofretista como um grande ativo, né? E eu entendo que para vocês aí, Leonardo, nesse momento de pandemia, talvez tenha sido um dos maiores ativos, né? Você poder, mesmo com os restaurantes e com tudo fechado, né? Fazer essa entrega, levar isso até a casa do cidadão, né? Acho que esse é um grande ativo. Agora, eu imagino também que tenha mudado para vocês. Você traz aí a questão da embalagem, né? Mas também traz uma série de mudanças em relação ao relacionamento, né? Então, o motofretista que antes tinha um papel talvez menos relevante no dia a dia, tirando aquilo que é a pizzaria, que tem muito histórico de entrega, mas a gente tem alguns setores que cresceram muito. Agora, como é que é essa adequação, seja na área da tecnologia, na área do relacionamento, mas também dentro dos bares e restaurantes, porque vocês têm sido, por tudo aquilo que eu tenho ouvido, apoio para muitos desses motofretistas, até com simples utilização do banheiro, até poder de alguma forma aquecer um alimento que eles têm ali próximo. Como é que tem sido essa relação? O que tem mudado para todos vocês aí? Eu acho que assim, na verdade foi meio que a salvação, né? Porque vários restaurantes, o comércio no geral ficou tudo fechado. E embora não represente na grande maioria das operações 10, 20% do movimento, foi a salvação de muita gente. Assim, esse apoio ao motofrentista, ao motoboy, ao entregador, tem muitas operações que conseguiram se adequar melhor. As dark kitchens, tem alguns lugares que você tem a expedição, que tem armários, que tem tudo isso. Em fevereiro a gente já soltou uma cartilha sobre delivery, que a gente já viu que o negócio não ia ficar como o pessoal estava falando. A gente soltou, acho que 3 cartilhas só sobre delivery, uma só para os entregadores, de cuidados, na hora que você vai entregar para um idoso, você ter o cuidado de não ter a proximidade, de ter o álcool gel, a maquininha ser higienizada, todo esse tipo de cuidado a gente já foi passando para os associados, e não só os associados. A gente acabou... O Festival Maricato teve uma grande participação da imprensa, toda hora falando sobre isso, sobre a crise. O Dória mesmo ouviu várias vezes no festival falando sobre isso e tal. Mas assim, não são todas as operações que é possível de você ter uma infraestrutura para o entregador, vamos assim dizer. Mas na medida do possível, sempre você tem que ajudar e tentar, porque o entregador acaba sendo a tua cara lá. Se você, na hora de receber, o cara está com cara fechada e tal, isso reflete na experiência da comida. Embora a gente fala nesse lado da experiência, no delivery às vezes é um pouco diferente, porque é o que eu falei, as embalagens ajudam, o tipo de comida, tem comida que viaja bem, tem comida que não viaja bem, tipo fritura, tal, que chega murcha, tal, esse tipo de coisa. Então, tem muitas adequações na parte da embalagem que está... Assim, a gente aprendeu meio que apanhando, né? Porque ninguém estava esperando por isso. Assim, sempre teve o delivery, sempre teve a entrega, tal, o takeaway, mas foi um aumento muito rápido, né? Então, assim, acho que a gente está aprendendo no dia a dia. Esse apoio, os próprios aplicativos têm dado um certo apoio também, têm feito a lição de casa, vamos assim dizer, tal. Óbvio que tem problema da placa vermelha, não, da mochila, não. É coisa que a gente vai ter que encarar e vai ter que passar por isso. Acho que o Detran tem tudo a ver de tentar botar isso para poder
normatizar isso, mas assim, acho que tudo que precisar da Abrazel para, eu acho que na parte de educação, na parte de fazer, pode contar, e acho que todos temos que estar junto nessa hora, porque o delivery veio para ficar, não tem como voltar mais atrás, porque quem começou, quem não pedia, você vê pessoas idosas que não pediam e estão pedindo delivery, e não tem mais como voltar atrás disso, né? Então acho que tudo que depender, a gente tem um plano de reconstrução do setor, que eu acho que o iFood, a gente está conversando com todo mundo, Ambev e tal. Eu acho que em cima disso que a gente vai, degrau por degrau, chegar lá. Acho que é em cima disso mesmo. Olha, eu não tenho dúvida que nós passamos por um momento singular, né? Acho que o que foi feito nesses 5, 6 meses de pandemia, não só pelo Estado, mas também pela iniciativa privada, um processo de adequação, de amadurecimento, de reposicionamento, de fato como o Luciano trouxe aqui, né? O Leonardo, desculpa, trouxe aqui de aprender fazendo mesmo, né? Não deu tempo de planejar, nós tivemos que soltar o foguete e correr atrás da vareta, como diz um amigo meu lá do interior, né? Então, portanto, acho que essa é uma nova realidade que passa a ser discutida a partir de agora, e o Detran quer ter portas abertas com todos os setores, com todos os segmentos. Nós lançamos hoje, com a presença do governador João Dória, o programa Motofretista Seguro, que envolve não só a questão da regularização daqueles veículos e também daqueles motofretistas, mas uma discussão muito, muito perene em relação à legislação, a enfrentar o dia a dia como ele é, sem abrir mão da segurança, como traz aqui o Rodrigo, né? Mas de alguma forma muito objetiva, entender que nós precisamos estar sempre aberto e que adequações são necessárias. Todos nós aqui estamos fazendo adequações, né? Então, portanto, acho que esse é o caminho que o Detran escolhe, de intermediar. Teremos aqui na sequência 2 grupos de estudos, um grupo de estudos com os aplicativos. Então a gente vai receber aqui as 2 associações, a Associação Online to Offline e também a Associação Amobitec, né, que representa também alguns desses serviços de entrega. Então, portanto, acho que o Detran abre esse debate, prezando sempre pela segurança, pela boa entrega, extrapolando até só aquilo que é a questão da qualidade do trânsito só, porque como a gente viu aqui o Leonardo dizendo, né, é importante que o entregador chegue com um sorriso no rosto, que ele chegue, né, fazendo com que a experiência dessa solicitação e dessa entrega seja melhor do que é hoje. Eu queria pedir a vocês, infelizmente o nosso tempo já está no limite aqui, passa rápido, viu? A gente olha 1 hora de painel, parece que é muito, mas passa muito rápido. Então eu queria pedir a vocês, e vamos começar aqui pela Linamara, né, as mulheres sempre na frente aqui, para dar umas considerações finais. Eu peço que seja muito breve, no máximo 1 minuto cada um, para a gente poder cumprir o nosso horário aqui. Linamara, com você. O teu microfone tá fechado, Linamara. Nós temos uma experiência muito boa, e o Leonardo deve conhecer, que é a Escola de Motoristas de Caminhão, que tem patrocínio, inclusive, de vários players aí que poderiam até estar trabalhando contra, fica na Castelo Branco. A gente participou dessa iniciativa desde o começo, e realmente a gente viu reduzir de forma bastante dramática o número de acidentes nas estradas. Continua existindo, é muito mais do que a gente gosta, mas é muito menos do que existia no passado, quando você imagina a quantidade de transporte de cargas que é feito hoje nas nossas rodovias. Por acaso, essa escola tem o nome do meu sogro, então eu tenho muito orgulho disso, porque ele foi um dos idealizadores. Eu acho que a gente tem que ter uma ação permanente na formação e no reforço dessas pautas. Porque muda a legislação, muda a sociedade, mudam as condições de trabalho. A pandemia foi uma exceção, mas é uma exceção que trouxe uma mudança que veio para ficar. E, portanto, uma escola permanente, ou uma forma permanente de informar, de educar e, de alguma maneira, supervisionar, porque também sem limites a gente não consegue mudar a história, vai fazer a diferença. E nós estaremos olhando para a competitividade do nosso país. Por isso é tão importante essa conversa. Nós estamos falando de vidas jovens, que têm um peso enorme quando elas se vão. Nós impactamos diretamente o processo de crescimento, desenvolvimento e competitividade. Então, a nossa responsabilidade como sociedade é muito grande.
E você está de parabéns por capitanear essa grande iniciativa. Muito obrigado, Linamara. Eu queria passar para o Wilson Yassuda, o consultor de segurança para motocicletas da Abraciclo. Eu queria agradecer aí ao presidente do Detran por essa oportunidade e colocar a Abraciclo à disposição. A gente agradece também a gente poder estar junto, trabalhando na novo grupo de trabalho em relação à motofrete. Aqui também dizer que é extremamente importante de que os aplicativos orientem em relação à manutenção, bônus que poderiam ser dados aos melhores motociclistas, como você falou, buscar encontrar aí maneiras de se poder ter um controle maior em relação aos aplicativos, em relação à velocidade, tempo de entrega. Então, a gente está à disposição de que a gente possa, nesse grupo de trabalho, encontrar alternativas viáveis em relação à ajuda que a gente poderia dar a esse segmento tão importante da sociedade, que é aí os entregadores. Tá? Então, em nome da Abraciclo, eu agradeço a todos vocês, aos meus companheiros aí que palestraram, a professora extremamente focada dentro daquilo que a gente espera em relação à preservação da vida, e colocamos aí uma situação para o diretor do Detran, para que a gente possa, em breve, estar novamente conversando sobre esse assunto. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Yassuda, é um prazer tê-los aqui conosco. Eu queria agora passar a palavra ao Dr. Mauro Arthur para poder também fazer as suas considerações finais. Bem, Neto, agradecer a participação, parabenizar o Detran, na sua pessoa, por tão brilhante iniciativa, e deixar todas as unidades do SESC-Senat no estado de São Paulo. Nós temos, como já disse, temos 30 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo, 3 unidades na capital, deixar todas as unidades do SESC-Senat à disposição do Detran, de vocês, dos parceiros, deixar claro que a formação à distância é uma vontade nossa também, acho que vai agilizar e vai melhorar a qualidade do profissional, e me despedir agradecendo a participação e novamente parabenizando você, Neto, e toda a equipe do Detran por tão brilhante iniciativa. Boa tarde a todos. Obrigado, Mauro. Queria agora convidar o Leonardo, diretor da Brasel, para também fazer as suas considerações finais aí. Leonardo, com você. Eu queria também agradecer a você, a todos que participaram aí. Acho que o que a doutora Linamara falou, acho que é exatamente isso. A gente tem que focar na educação. Assim, a gente já tem aqui na Brasel a ESBRE, que é uma escola para bares e restaurantes, para garçons, bartenders, baristas. Obviamente que acho que uma coisa teria que ser ter o apoio dos aplicativos, do Rodrigo, do Gilberto, do Cid Motos, tal, e tentar criar alguma coisa nesse sentido, porque acho que só a gente conseguindo educar o pessoal desde lá do começo é que a gente vai conseguir mudar aos poucos isso, e no que depender da Brasel, que vocês precisarem, estamos à disposição aqui. Obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado. Eu queria agora também passar a palavra para o Rodrigo Ferreira, que é o diretor institucional do Projetos lá do Sindimoto. Rodrigo, obrigado aqui pela tua presença, viu? Muito obrigado mesmo. Primeiramente, eu agradeço o Detran, agradeço a todos os palestrantes, a doutora Linamara, que a gente tem uma relação muito positiva, Já são quase mais de 2 anos uma parceria com o Luci Montoro, E ela falou bem, a moto, ela reflete a questão do caminhão, Para você ver, hoje o Detran colocou 4 vezes o carro, mas para cada 150 acidentes de moto, para 1 de caminhão. Então você vê a distância que a gente está de chegarmos ao caminhão, E dizer também que o sindicato, é muito pouco tempo para a gente discutir tantas legislações que tem, tantas oportunidades, mas o espírito que eu gostaria de deixar aqui é que a gente pode
continuar com a tecnologia, nós podemos continuar gerando emprego, mas sem abrir mão da segurança. Eu acho que a segurança ela vem e a pandemia mostrou que a vida vale muito, né? E esses trabalhadores estão aí sendo mutilados a uma velocidade muito grande e é importante pensarmos que por detrás daquela mochila, por detrás daquele pontinho que às vezes a gente vê na tela do computador, do celular, pedindo para ele chegar rápido, igual a doutora Lina Mara falou, ali tem uma vida, né? Às vezes ele está carregando um sanduíche e ele está com o estômago vazio, né? Então eu acho que muita coisa precisa mudar. A Abrazel, né, como representante dos bares e restaurantes, é importante trazer eles, porque há uma grande reclamação também da categoria sobre a maneira que os restaurantes tratam eles, né, de uma forma, assim, até... A gente tem alguns vídeos que chegam... Então, assim, eu acho que não tem culpado agora, culpar A ou B. O que tem é a união de criarmos e os esforços em prol da segurança, reduzir os acidentes e podermos salvar a vida. Essa acho que é a mensagem mais positiva de tudo isso aí. E parabéns, viu, Neto, por essa iniciativa. Mais uma vez o Detran de São Paulo, né? Só queria lembrar aqui que o Detran de São Paulo, em 2012 e 2013, fez o maior programa de capacitação do país. Enquanto São Paulo chegou a 60 mil capacitação com curso na CNH, o restante do Brasil não tinha 30 mil. Então, está de parabéns, e São Paulo, pela essa organização, por esse grande trabalho, né, que é realizado pelo Departamento de Trânsito. Obrigado, Neta, e a todos aqui presentes e aos ouvintes. Obrigado, Rodrigo, também. Acho que, como o Rodrigo bem colocou, acho que segurança e salvar vidas, eu acho que são as palavras pré-condição para qualquer debate que a gente vem fazendo, né? São Paulo tem mostrado bons resultados, né, em relação a isso. Desde 2015, quando o Infociga começou a acompanhar, nós temos uma curva decrescente. Quando a gente compara esse ano com o ano passado, 10% de redução em número de óbitos, 14% de redução em número de acidentes. Então, o Infociga e o Respeito à Vida tem trazido bons resultados a São Paulo. No ranking nacional, São Paulo, que era o quarto, hoje já está em segundo, ficando atrás apenas de Amapá, se não me falha a memória, que tem lá, nem acho que 1/3 da nossa frota. A gente tem aqui 30 milhões de veículos, 30% da frota nacional, enfim, são números superlativos. Mas eu quero agradecer de forma muito alegre todos que participaram. Acho que foi um debate muito importante, que mostra que a realidade que nós estamos vivendo, ela precisa ser enfrentada. A questão do baú, a questão da mochila, a questão da placa vermelha, a questão da segurança, e tudo isso com o único objetivo, que é salvar vidas. É fazer com que o motofretista seja valorizado. São pessoas que nos ajudaram a enfrentar a pandemia e que enfrentam situações de extrema vulnerabilidade, seja social, seja econômica, porque muitos, como bem colocou o Rodrigo, mal tem aí o alimento para poder comer e está lá carregando um sanduíche na mala, né? Mas a gente tem essa sensibilidade, o governador tem essa sensibilidade, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia inaugurou conosco o trabalho hoje desse grupo de trabalhos. Eu tenho certeza que nós teremos bons resultados para que essas vulnerabilidades diminuam, para fazer com que esse sujeito tenha mais segurança no trânsito e que cada vez mais São Paulo preserve vidas no trânsito. Muito obrigado a todos vocês que participaram, a todos vocês que estão nos assistindo, e uma boa tarde. Obrigada, presidente Neto, pela mediação. Chegamos ao final do terceiro painel do dia de hoje. Lembrando que durante toda a semana estaremos ao vivo aqui da sede do Detran, com muitos convidados para discutir temas super importantes que englobam essa Semana Oficial do Trânsito, uma iniciativa do Detran São Paulo. Você vai poder conferir todo o conteúdo discutido aqui nas redes oficiais do Detran São Paulo no YouTube, Facebook e também na landing page oficial Semana do Trânsito. Obrigada a todos os participantes, a toda a audiência, e o nosso próximo painel será às 16 horas. Obrigada.